Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar um pouco mais de números primos. Na verdade, o objetivo da aula de hoje é mostrar uma ferramenta para verificar se um número é ou não primo. É claro que essa ferramenta, computacionalmente falando, ela é uma ferramenta ainda muito cara, ou seja, dá trabalho identificar quando o número é primo ou não, mas, dependendo do número. Mas ainda assim existe uma técnica que simplifica um pouquinho mais do que ir na força bruta. Por exemplo, você quer verificar se o número n é número primo, ao invés de verificar todos os casos de 2 até n, a gente pode ir um pouco menos. Mas antes, até mesmo para explicar sobre essa questão dos números primos, que esse teorema explica é que existem infinitos números primos. Então, supondo que a gente vai demonstrar esse fato, mas sabendo que existem infinitos números primos, um questionamento que podemos fazer é como esses números primos se distribuem dentro do conjunto dos números naturais. E, na verdade, essa é a pergunta, uma das grandes perguntas na matemática que até hoje não foi respondida por completo. Assim, você tem algumas noções de como os primos podem estar espalhados, que nem o teorema dos desertos de primos, tem a questão dos primos gêmeos, tem várias coisas interessantes ali na matemática, só que assim, de maneira completa, uma fórmula para identificar todos os números primos ainda não existe. Mas de qualquer jeito, de maneira tímida, nós vamos explorar um pouco esse universo. Então, o primeiro fato, vamos demonstrar que de fato existem infinitos números primos. Então, vamos supor que todos os números primos, vamos supor que sejam finitos, que todos os números primos sejam algum P1, algum P2, até um Pn. Digamos que todos os números primos sejam esses aqui, se isso acontecesse. Se você considerar um número n, que é nada mais nada menos que o produto desses primos, P1 vezes P2 vezes Pm, se você considerar simplesmente o produto desses primos mais 1, observe que esse n não é nenhum desses p's aqui. Então, se não é nenhum desses p's, e você está supondo que todos os números primos são esses aqui, então esse número ele não é primo, ou seja, ele possui um divisor além do 1 e do próprio n. E a gente viu no teorema fundamental da aritmética, no vídeo anterior, que se porventura você tem n um número natural, ou ele é primo, ou ele é escrito como produtos de números primos. Ele é decomposto por fatores primos. Então, isso quer dizer o seguinte: primeira coisa, n não é primo. Não sendo primo, existe um PJ, que é um desses primos aqui, que divide n. Só que se PJ divide n, observe o seguinte: mas PJ divide todos esses fatores aqui. PJ divide, porque PJ é um desses fatores. Se PJ divide n e PJ divide esses fatores, obrigatoriamente PJ tem que dividir 1. Mas o único número que divide 1 é o próprio 1. E 1 é número primo. Então chegamos em um absurdo. Chegamos em um absurdo. Então isso nos leva a concluir que não é possível ter uma quantidade finita de números primos. Portanto, de fato, existem infinitos números primos. Agora, eu quero testar se esse dado número natural n, eu quero testar se ele é primo ou não.
próximo teorema que eu vou apresentar vai mostrar que você não precisa testar todos os possíveis divisores de 2 até n. Dá para você ir um pouquinho menos. Então vamos para o próximo teorema. Então vamos demonstrar aqui, houve um pequeno probleminha aqui no posicionamento da câmera. Mas vamos demonstrar agora o teorema que já vimos no exemplo, que 127 é o número primo, só testando os primos que vão de 2 até 11. Então vamos aqui agora. Vamos olhar as nossas hipóteses. Então a gente está considerando n, qualquer número natural maior do que 1, e a nossa hipótese é que não existe nenhum número primo p de tal modo que p ao quadrado seja menor ou igual a n e que p divida n. Isso não ocorre. Então vamos supor que n não é primo. Então vamos supor que n não é primo. Então que n seja igual, por exemplo, a um n1 vezes q, e aqui eu vou considerar aqui o q como o menor primo possível. Menor primo possível. Então, dito isso, o que nós temos é o seguinte. Eu vou supor que n não é primo e eu vou tentar concluir o seguinte, que esse número q, ele, além de dividir n, ele cumpre essa condição de q ao quadrado ser menor ou igual a n. Só que se isso ocorre, vou estar entrando em contradição, porque a minha hipótese diz o seguinte, que não existe p menor do que p ao quadrado é menor que n, que divida n. Então, se eu supor que n não é primo, o que eu vou chegar na conclusão é que esse q vai ter a propriedade de q ao quadrado ser menor ou igual a n e vai dividir n. Chegando na contradição, a gente conclui que esse teorema tem que ser verdadeiro. Mas é o seguinte, então se eu peguei q o menor primo possível, então é fato que o nosso q ele é menor do que n1, porque eu peguei o menor primo possível. Só que isso implica, se você multiplicar q dos dois lados, que q ao quadrado é menor. Na verdade eu tenho que colocar menor ou igual, né? Ou posso colocar menor? Não, menor ou igual. Menor ou igual a n1 vezes q, só que n1 vezes q, isso aqui é exatamente o nosso n. Então isso está implicando, isso aqui é exatamente o nosso n. Então isso está nos levando a duas situações. Primeira situação, deixa eu colocar aqui número 1, número 2. O número 1 diz o seguinte, que q divide n. Q divide n. Situação número 2 diz o quê? Que o q' ele tem a propriedade q ao quadrado ser menor ou igual a n. Se você juntar essas duas coisas numa coisa só, você vai chegar numa contradição. Portanto, se você chegou na contradição, quer dizer que eu estava supondo algo que estava errado e era o quê? Era supor justamente que n não fosse primo. Portanto, n tem que ser primo. Então a gente tem uma ferramenta que até nos ajuda a identificar se um número é primo ou não, que basta eu testar os primos tal que o primo ao quadrado seja menor ou igual a n. Se ultrapassar n e não encontrar nenhum divisor que vem antes, então a gente já pode concluir que aquele número n é um número primo. Para números estratosfericamente gigantes, apesar desse teorema ser bastante útil para identificar se o número é primo ou não de maneira mais rápida, dependendo do tamanho do m, ainda assim pode ter um custo computacional muito grande. Mas pelo menos para o nosso vamos dizer assim, para versões artesanais, para as nossas contas manuais, esse teorema acaba que é bastante útil para, por exemplo, verificar se o número 133 é um número primo.
Então, como 12 ao quadrado é 144, você pode testar todos os primos de 2 até 11, né? E aí é basicamente isso, assim, na verdade é só uma pequena pílula sobre números primos. Existe toda uma área na matemática, vários problemas interessantes, vários problemas que estão em abertos sobre números primos, mas o objetivo da aula aqui é só dar uma pequena pincelada. Então espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.